Como você sabe, a conferência Missão na Íntegra, essa nossa conferência, assim como todo o programa Missão na Íntegra, o Lutando pela Igreja, que são os eventos que o Ministério Missão na Íntegra promove, ele está centrado na divulgação da teologia da missão integral. Teologia da missão integral é uma teologia latino-americana, nascida nos idos da década de 60, apresentada nos CLADs, a partir do Peru, com homens como René Padilha, Pedro Arana, Samuel Escobar. E a teologia da missão integral é uma teologia ortodoxa, porém com foco na relevância histórica, na relevância na sociedade, na sociedade de um modo geral, que ataca as causas da miséria, da angústia, da dor em todos os seus meandros, e que traz o reino de Deus e o senso de justiça profética como uma saída, como a saída para todos os que estão em estado de angústia e de desespero, seja no nível pessoal, seja no nível social, uma teologia que trabalha com relação ao pecado pessoal, mas que também crê e denuncia o pecado estrutural, e que exige arrependimento em todas as pontas da sociedade, porque acredita que a premissa do comportamento social e humano deve ser o reino de Deus e a justiça desse reino, como pregada pelos profetas, como ensinada por Jesus Cristo e seus apóstolos. De modo que a teologia do reino e a noção da justiça profética é o corte teórico a partir do qual analisamos a realidade e propomos as boas novas do Evangelho como uma palavra de cura e de transformação, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Jesus chama ricos e pobres para terem a mesma posição social. Discípulo não tem posição social. Jesus destrói com as classes. Jesus destrói com também os preconceitos raciais. Não existe bárbaro, cítro, escravo, livre, homem, mulher, todos são iguais em Cristo Jesus. Porque a sociedade pode implantar qualquer sistema social, mas nós, como discípulos, permanecemos num sistema só. Somos iguais. O problema, eu penso, é que nós entendemos que fazer discípulo é uma coisa para o indivíduo, quando na verdade é uma ordem para a igreja. E fazer discípulo é fazer das pessoas alunos de Cristo. Os morros cariocas, eu já venho estudando há algum tempo e lendo acerca deles. Você percebe que alguns morros, os traficantes se convertem e ao invés deles derramarem sangue, sacrificarem algum animal, como faziam nas religiões afro, eles agora pedem para o pastor orar. Abrem no Salmo 91, dão as mãos e oram antes de fazer ou o bonde ou um grande assalto a banco. Então eles vão, oram e pedem para que Jesus proteja, para que nenhum tiro da polícia possa atingi-los e que o roubo seja bem sucedido. O que eu quero não é o senhorio de Cristo, o que eu quero não é o caráter de Cristo na minha vida. O que eu quero é alguém que me proteja. Eu quero que você me seja por sacerdote. Quanto é? Eu pago. Até o nome de Jesus nós usamos como frase mágica. Como se dizendo, em nome de Jesus vai ser feito, porque é uma frase mágica. E o nome de Jesus não é frase mágica. Orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus põe a mão no fogo com a gente. Orar em nome de Jesus é orar, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, orar em nome de Jesus é discernir qual a vontade de Deus para pedir aquilo que Deus está de acordo com a gente. Não é orar pelo que eu quero e Deus então vai me responder. Então, em outras palavras, eu estou querendo dizer a você que orar em nome de Jesus não é inventar os seus projetos inteligentes, nem digo projeto maluco, alguns são inteligentes. Aliás, uma das coisas mais terríveis nesse nosso contexto é fazer de maneira bem feita o que Deus não pediu para fazer.
Eu acho que o pior no nosso contexto é você fazer com a mesma lógica do pessoal que roubou o Banco Central lá em Fortaleza. Eu nunca vi um negócio tão bem feito, virou até filme. Então, assim, o cara roubou de uma maneira tão inteligente que virou filme. Então, roubar passou a ser filme. Por causa do roubo, não, por causa da estratégia. Por causa da artimanha da inteligência. Então, pior do que não fazer é você fazer o que Deus não pediu para você fazer. Imagina você terminar a vida e Deus olhar para você: meu filho, você fez muito bem feito, mas você não fez o que eu pedi para você fazer. Tem alguma coisa aqui que não está clara nas Escrituras? Tem alguma coisa aqui, nós faltamos em alguma aula? Tem alguma coisa aqui que a gente não entendeu direito? Eu não posso ter discípulo, amigo, eu posso ter imitador. Quem tem discípulo é Cristo, amigo. Quem tem aluno é Cristo, amigo. O que Jesus pergunta para mim não é qual é a minha confissão doutrinária, qual é a minha celebração litúrgica e qual é o meu código de comportamento moral. O que Jesus pergunta para mim é que tipo de ser humano eu sou. O que é que habita dentro de mim? Qual é o pendor do meu coração? Qual é a inclinação da minha alma? O meu prazer é na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite? Ou eu sou um filho mais velho dentro de casa, que tem que ler a lei do Senhor, que tem que participar das refeições com o papai, que tem que trabalhar na fazenda, mas que se sente um escravo dentro da casa do seu próprio pai? Ai de mim, se eu não fizer aquilo para o qual eu fui criado. Se nós estamos aqui, é para manifestar as boas obras. Essa é a nossa vocação. É para isso que nós fomos salvos. E essa é uma área bastante negligenciada na igreja, e eu gosto muito de falar sobre isso. Mas quando eu falo boas obras, talvez algumas pessoas pensem assim: distribuir a sopa debaixo do viaduto. Eu fui salvo, então tenho que ir lá dar sopa. Talvez você tenha que dar a sopa lá debaixo do viaduto. Tudo bem. Ou distribuir a cesta básica. Algo que mostre, pela manifestação do meu fruto, dos meus atos, que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Mas eu queria trazer um enfoque talvez um pouquinho mais profundo dessa questão de boas obras como vocação. Eu tenho viajado bastante falando sobre a integralidade da missão, falando sobre o reino de Deus, e eu tenho percebido com uma certa tristeza que nós somos um povo extremamente carente de sentido e de significado. Nós ouvimos as mensagens, praticamente não há uma integração entre aquilo que eu escuto na igreja no domingo à noite e aquilo que eu faço às 8 horas da manhã de segunda-feira. A não ser nas questões de conduta moral. Eu sei que eu vou para o meu trabalho, eu sei que eu não posso roubar, que eu não posso mentir, que eu tenho que evangelizar o colega. Mas não há uma relação entre a natureza daquilo que eu faço, que eu sou chamado a fazer, a exercer. No melhor das minhas forças, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No melhor do meu tempo, da minha energia. Com aquilo que eu escuto na igreja, com aquilo que eu aprendo. Com um projeto de espiritualidade cristã que seja integral, que não seja fragmentado. Nossos jovens chegam na universidade, piram. Porque não conseguem fazer a conexão entre esses dois mundos. O mundo eclesiástico e o mundo do estudo, ou o mundo do trabalho. Vivemos vidas fragmentadas. Parece que aquilo que eu faço, que a maioria dos cristãos brasileiros sai para fazer, segunda-feira, 8 horas da manhã, não tem sentido. Não é tão importante assim para Deus. É tolerado por Deus. É um mal necessário. Mas quando eu me aposentar, aí sim eu vou ter tempo para servir a Deus. Quando eu já estiver cansado, acabado, podre, miserável, aí sim
né? Eu vou poder parar de fazer essas coisas que não são de Deus, que não tem nada a ver com Deus, ou tem pouco a ver com Deus, para poder começar a servir a Ele de verdade. Eu fiquei pensando que nós somos hospedeiros do Espírito Santo. E fiquei imaginando como nós estamos tratando esse hóspede. Imagine que você vai se hospedar na casa de uma pessoa. Aí você chegou cansado da viagem, essa pessoa disse, tá bem, pode pôr as coisas aqui no quarto. Você acabou, ela disse, você não quer me ajudar a trocar a lâmpada dessa fiação? Por favor, você não pode me ajudar aqui a acabar de fazer o almoço? Você vai lavando os pratos? Depois você dá uma varridinha na casa? Você como hóspede, como é que você se sente? Ele diz, olha, depois que você terminar aí tem um pouco de roupa, será que você poderia passar umas camisas? Mas quando nós hospedamos o Espírito Santo, muitas vezes fazemos as mesmas coisas. Olha, será que você não pode fazer isso? Será que você não pode isso? Será que você não pode pegar um pouco? Será que você... Olha, eu determino, faça aquilo e assim por diante. Como nós temos tratado o hóspede que habita em nós? Porque nós temos que tratar do melhor possível, ver o que ele quer, o que eu posso fazer para o senhor se sentir à vontade. A unção do Espírito, que não se traduz em obediência histórica, não é o Espírito que nos leva de encontro à pessoa de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre gera obediência histórica, ele sempre gera modelo de obediência histórica. E não é simplesmente uma obediência individualizada, ela é uma obediência histórica comunitária. Nós tentamos muitas vezes reproduzir, por meio de técnicas e planejamento, aquilo que só o Espírito pode fazer. Nós tentamos transformar, às vezes, a ação do Espírito em formas lucrativas de ganhar dinheiro. Porque deu certo aqui, vai dar certo lá, e a gente faz uma fórmula da ação do Espírito, e aí começa um negócio, começa um mercado em relação a isso aqui. Então, o que a ciência produz hoje? O que o mercado produz hoje? Produz uma semente que é a reunião das características das melhores sementes do mundo. Então, eles vão pegar uma semente de milho e artificialmente vão produzir em laboratório uma semente que reúna as melhores características de todas as sementes de milho que existem. Bom, isso vai produzir uma semente de milho chamada de milho híbrido. Qual é a característica do milho híbrido? Plantado uma única vez, ele produz um resultado magnífico. O número que o milho híbrido produz é incomparável. A quantidade produzida a partir de um milho híbrido é fantástica, só com uma característica. Todo grão de milho nascido de um milho híbrido, não interessa a quantidade, é estéril. Então, quando eu dogmatizo, quando eu pego a metodologia e dou para ela uma natureza que ela não tem, eu vou ter um grande resultado, porque ela é eficiente. Mas o que ela produz é híbrido. O que ela produz não se reproduz. Se tudo que eu passei para o outro foi a eficiência do método, ele não reproduz aquilo em condições adversas a que ele experimentou. Então, se ele aprendeu lá a eficiência da revistinha, e se ele for para um lugar onde o povo não usa a revista? Não sabe ler. Pronto. Aí ele está impotente. Então, o que acontece hoje com a igreja? Ela oferece uma metodologia que toda vez que você quer replicar, você tem que ir lá comprar um saco de semente híbrida. Então, hoje, o discipulado virou um comércio. Uma mula é um animal que reúne as melhores qualidades de um cavalo e de um jumento. A flexibilidade, a mobilidade, o porte do cavalo, a rusticidade, a força do jumento. Mas a mula tem grande capacidade laboral, ela tem força de trabalho, rusticidade, mas a mula é o quê? Estéreo. Híbrida. Você não reproduz uma mula a partir de outra mula. Mas o pior e agora a igreja está produzindo mula sem cabeça, porque é o ideal. O problema é que a mula que a igreja produz se reproduz. Mas o ideal é o crente mula sem cabeça. Mas você sabe que o milho híbrido reproduz? É interessante, você planta
o grão colhido a partir de uma semente híbrida. E sabe o que ele é? Se o milho híbrido produzir um milho segundo as melhores qualidades, o que se reproduz a partir do que foi produzido pelo milho híbrido, reproduz as suas deformidades. Que interessante. Isso é grave, viu, amados? Isso é grave. Você planta a primeira safra com a semente híbrida. Ela produz uma safra espetacular de grãos perfeitos. Você pega aquele grão e tenta reproduzir ele, ele vai produzir uma safra de grãos que não repetem virtudes, repetem deformidades. No caso da mula, nasceriam mulas sem cabeça. Seria uma mula sem cabeça ou um ser meio deformado. Por uma teologia agrônoma urgente. É muito bom. Eu não quero ter discípulo, mas eu gostaria muito de ver discípulos de Jesus abandonando tudo como fazia no primeiro século para depender de Deus. Aí você vai falar, não, mas eu vou deixar minha vida para morrer. É isso que Jesus propõe. Se você não deixar a sua vida, você não pode ter vida. Em João 14,6, Jesus faz uma afirmação que precisa ser pregada, relembrada, ensinada e divulgada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi mais do que verdadeiro, ele foi e é a verdade encarnada. Como seguidores de Cristo, temos que ser apegados a ele, temos que ser apegados à verdade. Então, quando a gente perde essa ideia de que Jesus não é o destino, ele é o caminho, ele não é o porto onde a gente tem que chegar, mas é o caminho, ou seja, ele nos conduz a um outro lugar, a uma outra coisa, a gente tende a refletir, muitas vezes com temor, que é possível que nós como igreja estejamos fazendo a obra do reino pela metade, porque muitas vezes a gente trabalha tão somente para levar pessoas a Jesus. E a gente acredita que quando a gente leva uma pessoa até Jesus, a obra está completa, e não está. Nós só levamos a pessoa até o caminho, mas esse caminho vai me levar a algum lugar. É o que Paulo acabou de falar. Então, se de fato nós nos encontramos com Jesus, nós achamos o caminho. O nosso destino quase sempre é o outro, é o próximo. Então Jesus não é o destino, é um novo jeito de ir, ele é o caminho. E aí Jesus, ele também está mostrando que se nós amarmos só a Deus, nós somos simplesmente religiosos. Se nós amarmos só as pessoas, nós não passamos de ateístas e ativistas. Agora, se nós amarmos só a nós mesmos, nós vamos ser narcisistas. Então Jesus, ele fala que ele é o caminho para destituir uma religião, ele é o caminho para destituir a forma da pessoa amar o outro, porque antes eu tinha que amar a Deus e não precisaria amar o próximo. Então, com o caminho, ele vai aprender a amar o outro. E ele também destitui essa situação narcisista, porque eu não existo se o outro não existir. Então, ele é o caminho, porque ele é um estilo de vida que destitui a religião, que ele destitui uma situação social de desigualdade, porque se eu amo o meu irmão, eu não vou deixar ele passar necessidade, porque eu o amo. Não adianta só falar que ama, né? Tem que ter atitudes de amor, e isso o João vai falar na carta. Se eu vejo o meu irmão passando necessidade, eu reter o recurso desse mundo, pode o amor de Deus habitar nele? Então é uma pergunta que João já sabe a resposta, não, né? Então a vida cristã, o caminho de Jesus, é um caminho de entrega ao outro e de entrega a Deus, para que a gente possa de verdade se encontrar nessa relação e nos amar. Amar do modo perfeito como nosso Pai ama, é amar indistintamente. É amar o homem que estuprou a sua filha, o motorista embriagado que atropelou e matou seu filho.
Vocês dão dízimo das hortaliças, do endro, da hortelã, do cominho. Mas vocês não praticam a justiça e não praticam a misericórdia. Para a gente poder entender, amados, que nem toda estrada é caminho. Que nem todo trajeto é caminho. Só é caminho aquilo que te leva objetivamente da origem ao destino. Como é que nós vamos fazer o pessoal de Jesus que está no nosso meio realmente se tornar aluno de Jesus e realmente aprender a guardar tudo o que Jesus ensinou? E aí, finalmente, nós vamos ter de fato um projeto de discipulado. Porque em muitos lugares nós temos um projeto de adestramento. E nós não estamos lidando com animais irracionais. Isso aqui não é um projeto de adestramento. Isso aqui é um projeto de discipulado. As pessoas precisam ser alunos de Jesus. Deixa eu ver quantos deles são parecidos com meu filho. Aí eu chamo um, Deus olha e fala, meio parecido contigo, não é não? Fala igual, veste igual, gesticula igual. Você não entendeu que era para fazer parecido com meu filho? Não era para doutrinar o cara para a tua visão. Não é a tua visão que é a régua do discipulado. É o Cristo ressurreto. E está longe de Deus, não aquele que está longe da tua visão. Está longe de Deus quem está longe do Cristo ressurreto. Nós estamos mais preocupados em ser constantemente salvos do que, uma vez salvos, cumprir o nosso destino, que é revelar a glória de Deus. Então Jesus fica na obrigação de nos salvar continuamente. É um absurdo a gente continuar pregando salvação para crente. Para verdadeiros cristãos, nós não tínhamos que pregar salvação, não tínhamos que pregar perdição. O cristão tinha que estar se ocupando de como se perder e não em como ser salvo. Porque o destino do cristão é se perder e não se salvar. E muito do nosso sofrimento é externo hoje. É um sofrimento ilegítimo. Nós estamos sofrendo por coisas ilícitas. Porque nós estamos sofrendo pela nossa salvação e não sofrendo para cumprir o nosso destino. Nossos sofrimentos hoje são imorais. Porque são sofrimentos de autopreservação. Como se Deus ainda estivesse na posição de nos salvar. E é aí que a gente esvazia o poder da ressurreição. Esse evangelho que não contempla a ressurreição de mortos, perdeu a sua eficácia. Porque nós não estamos aqui para pregar uma salvação de preservação, mas nós estamos aqui para pregar uma salvação de enfrentamento. A obra de Cristo não é para nos preservar, é para nos matar. Porque nós começamos ovelhas, mas cumprimos o nosso destino cordeiro. Nós não fomos criados para sermos cuidados, mas para sermos oferecidos. Então é muito bom a gente declamar o Salmo 23, que diz que eu deito em pastos verdejantes e bebo águas tranquilas. Mas o destino disso, e a gente ainda se confunde achando que o Salmo 23 termina numa mesa onde nós somos os convivas. E a gente nunca pensa que aquela mesa do Salmo 23 eu sou o prato principal. Então havia o Antigo Testamento e aquilo que podia ser chamado de tradição dos anciãos. E o que é a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos nada mais é do que a realidade religiosa socialmente construída. E que rivalizava com
pura interpretação das escrituras do Antigo Testamento. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Então observem que se tratava de uma espiritualidade meticulosa. Aquelas pessoas estavam focadas em lavar, não era lavar apenas as mãos, lavar cuidadosamente as mãos. Então discussões eram travadas na sinagoga em torno do seguinte tema: como lavar as mãos de tal maneira que não nos tornemos cerimonialmente impuros. Envolve, por exemplo, lavar os punhos também? Portanto, a realidade religiosa, socialmente construída, para a qual não havia uma fundamentação metafísica, que não tinha como base a verdade revelada pelos profetas do Antigo Testamento, tinha como característica criar uma cultura religiosa marcada por essa espécie de meticulosidade que enredava pessoas em problemas intermináveis de consciência. E a gente se torna, enquanto discípulos de Jesus, alguém que é mais conhecido pelo que a gente não faz do que por aquilo que a gente faz. Então, se tem um cara que diz que é um homem de Deus, eu estou seguro de errar com ele. Eu não preciso me preocupar de errar com ele. Porque quando eu erro contra um homem de Deus, ele vai me tratar bem, de maneira justa, vai perdoar meus pecados e vai me conduzir à verdade. Eu estou ajudando o ministério dele. Então eu não preciso ter esse medo. Glória a Deus, amém. Eu estou valorizando a relação. Agora, se eu cometo um erro com ele e ele me trata mal, então está patente que ele não é um homem de Deus. Então eu não tenho essa obrigação de ficar aqui perdendo noite de sono para saber aonde vai esse nível de obediência, mas eu me submeto à relação, eu me submeto à legitimidade da relação, à honestidade da relação. E sofro as penas implicadas nisso. Só é discípulo quem se tornou inconformado consigo mesmo. Quem diz acerca de si mesmo, miserável homem que eu sou. Nós temos essa preocupação hoje. Há um esforço enorme das nossas instituições, das nossas organizações, das nossas denominações, das nossas igrejas locais, em preocupar-se cada vez mais com a imagem e cada vez menos com o caráter, cada vez mais com a visibilidade da instituição e cada vez menos com o poder e a beleza do Evangelho que ela deve proclamar. Nós trocamos a simplicidade pela sofisticação, e isso pode representar um perigo imenso para o futuro da igreja e já representa um perigo terrível para as nossas igrejas, para as nossas instituições, para nós mesmos. Qual foi a última coisa que eu queria fazer e eu deixei de fazer por obediência a Cristo? Qual foi a última coisa que eu não queria fazer e eu fiz por obediência a Cristo? O que eu observo hoje é que nós somos muito mais tendentes a, no momento do impasse, nós atendermos não a Cristo, mas às nossas necessidades, aos nossos desejos e aos nossos sentimentos. Em questões simples, a começar da ética familiar.
A começar das relações de perdão. Eu não quero retribuir o mal com o bem. Eu quero mais que esse cara vá para o inferno. Mas por obediência a Cristo, eu vou estender a mão da comunhão. E eu vou me ajoelhar e pedir a Deus que derrame o amor dele e a compaixão no meu coração para eu estender a mão. Mas isso contraria o meu santo desejo e os meus santos sentimentos. Então eu dou vazão aos meus santos desejos e meus santos sentimentos e sacrifico a obediência a Cristo, em vez de sacrificar-me em obediência a Cristo. Encorajamos o estrelato. Se as pessoas estão cobrando 7 mil reais por uma pregação, eu tenho que aprender a pregar assim? Se estão cobrando 25 mil reais para cantar 4 músicas, a culpa é dos pastores que aceitam. Me perdoem, mas eu tenho que dizer, vocês incentivam. E quando chama a irmã de Mé, dizem assim, traz a irmã de Mé que ela não cobra, aí não precisa dar nada, ela vive de brisa. Aí traz o caboclo com um demônio no corpo para a igreja, para o púlpito. Diz teu nome, endereço, profissão, quem te mandou? Entrevista o demônio. Depois que faz o show pirotécnico, comigo, em nome de Jesus. Tá. Hein? O quê? O que foi? Onde estou? Tá vendo, igreja? O poder de Deus. Aí eu fico pensando na minha maluquez. Imagine que você seja um demônio. É só imaginação. Ou não. Se você fosse um demônio, tivesse o poder de tomar o corpo de uma pessoa, você atraria para a igreja? E pior, para um culto de libertação? O diabo é esperto. O que o diabo quer? Ele não quer que você faça a vontade dele, diabo. O que ele quer é que você não faça a vontade de Deus. E o jeito mais fácil de convencer você a não fazer a vontade de Deus, não é convencer você a fazer a vontade do diabo, é convencer você a fazer a sua própria vontade. Não adianta você querer falar que você tem uma escola de discípulos na sua igreja que se encontra uma vez por semana. Não dá. Porque não se faz discípulo sem conviver. E teve alguém que falou assim, mas você vai morar onde? Jesus falou, vem ver. Aí andaram e não encontraram a casa de Jesus. Se queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos trazer pessoas para dentro do nosso convívio, ao ponto de nós mostrarmos para eles quem o Cristo é. Porque sem isso, nós não vamos poder mostrar quem o Cristo é. Não dá. Então, para nós, fé é a nossa capacidade de mover a mão de Deus a nosso favor. Mas no conceito do Bonhoeffer, que faz eco com Paulo, que faz eco com Tiago, a fé é uma resposta a um chamado de Cristo que faz com que a nossa mão se mova. Então a minha primeira resposta seria, a igreja de hoje compreende a cruz, a sua face mais hegemônica não compreende. Porque ela é uma igreja que ela não se mexe em favor do outro. É uma igreja que se ocupa em exercer a fé na intenção de que Deus se mexa em favor dela, igreja.
porque ela não nasceu para a cauda, mas para a cabeça, ela é que é a filha do rei, ela é que vai experimentar a prosperidade do mundo, ela é que vai tomar posse da riqueza que hoje está na mão do ímpio, enfim. A igreja, ela tem essa índole predominante, que é exercer a fé para que Deus se mexa em seu favor, e não exercer uma fé que faça com que ela, a igreja, se mexa em favor do próximo. Preciso falar um pouco de fé para falar de santidade. Porque nós não estamos acrescentando à nossa fé conhecimento. Porque nós estamos achando que a nossa fé ela é usada assim. A única função da nossa fé é mover Deus. Então a nossa fé está toda projetada no sentido de manter Deus a nosso favor. É tão forte isso que se eu perguntasse para você aqui e pedisse para você me responder rapidamente, me responde rápido, sem pensar. Eu digo 2 palavras e você me responde sem pensar qual dessas 2 palavras você associa primeiramente à fé. Confiança e conhecimento. É quase que geral que todo mundo pensa que fé é o quê? Confiança. É por isso que fé é uma coisa complicada para a gente, porque nós estamos tentando confiar em quem a gente não conhece. Não existe fé cristã sem comunidade. E não existe fé cristã que se vive em comunidade sem encontro. E não existe fé cristã que se vive em comunidade sem encontro e sem construção de relacionamento. Nós perdemos a noção de uma fé relacional. Nós mutilamos a fé na sua essência, porque entendemos a fé numa característica totalmente individual. Nós achamos que a fé é de natureza e essência individual, e não é. A fé é de natureza e essência relacional. Por isso que o espírito da fé é crer e também falar. É intrínseco da fé o testemunho. Porque o testemunho contempla a relação. Então não há genuína expressão de fé se não for numa perspectiva de mutualidade de relacionamento. A fé não é para a salvação do indivíduo, porque não há salvação para o indivíduo. A fé é para a salvação da relação. Então não há salvação individual, só há salvação relacional. Não há expressão de Deus na individualidade. Porque Deus só revela a plenitude de quem Ele é, onde estiverem 2 ou 3. Porque Deus não criou um grupo de indivíduos. Deus criou a pessoa, Deus criou a relação. Deus não se revela ao indivíduo, Deus se revela à relação. Não há manifestação da divindade para a individualidade. Só há manifestação da divindade para a relação. Todo o propósito de Deus é relacional, porque a natureza do Deus que cremos é relacional. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus realizou toda a sua vontade a partir de um conselho relacional. Então, como o homem é a expressão visível da natureza de Deus, a natureza de Deus é relacional, não é individual. A nossa fé cristã é conhecer Deus na plenitude da sua relação. E a igreja foi incluída como família nessa relação, para conhecer a Deus na relação. Então, fé não é a nossa capacidade de observar Deus e depois concluir a respeito de Deus para saber como é que nós o motivamos a operar a nosso favor. Amém, mano? É que para que isso seja possível com você, você tem que aprender de Jesus a ser manso e humilde e se colocar debaixo do Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, para que Ele, o Espírito Santo, produza em você o caráter de Cristo. E aí aquilo que você faz ou deixa de fazer, você já não faz mais ou deixa de fazer por causa de que a sua religião permite ou não permite, ou o seu rabino mandou ou permitiu. Você faz ou deixa de fazer, porque aquilo que você faz e deixa de fazer é uma expressão daquilo que você é. E se você é a imagem do Cristo,
que só o Espírito pode produzir em você, você é uma árvore boa, que naturalmente dá fruto bom. Agora, se você é um fariseu, você é uma árvore ruim, que dá fruto ruim, ainda que você coloque na fruteira com uma maquiagenzinha para ele parecer bonito. Entende o que é o meu jugo é suave, o meu fardo é leve? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde. E eu posso ensinar você também a ser manso e humilde. A Bíblia nos ensina que glorificar a Deus não é ser pastor, missionário, evangelista, mas sim ser fiel à vocação divina. E nós vamos agora pedir para que a nossa geração inverta o jogo. Ari, eu estou convencido que nos últimos meses a igreja foi humilhada no Brasil. É um momento de opróbrio. É um daqueles momentos que Israel se cobria de pano de saco e cinza, dizendo: os filisteus prevaleceram. E o pior de tudo, com justa razão. E o mais chocante, as pedras clamando. E você precisar de não cristão para apontar para a loucura da igreja e dizer: olha o que essa gente está ensinando do templo. Enquanto que em nome do amor, nós toleramos a perversão da verdadeira religião. E hoje corre o Brasil, que alguns dos nossos ministros estão ensinando o que há de mais repugnante na vida, sendo ouvidos por milhares e milhares de pessoas que os aplaudem. Gente, é responsabilidade da nossa geração mudar essa história, porque nós estamos perdendo a maior oportunidade já dada na história para um povo levar o seu país a Cristo. Oportunidade única, o povo brasileiro está demonstrando coração aberto. E nós estamos fechando a porta do reino dos céus para gente preciosa, e nós vamos orar por isso agora. Nós muitas vezes estamos nos relacionando com Deus na perspectiva daquilo que Ele pode operar em favor da igreja. Mas o momento de maturidade da igreja, o momento de maturidade da nossa fé, é quando nós começamos a de fato discernir aquilo que é o projeto eterno de Deus que opera em nós, conosco e através de nós. Nós ainda temos uma imaturidade de fé cristã, no sentido de projetar a nossa fé para o Deus que pode operar a nosso favor. Quando Cristo está falando com os seus discípulos, essa foi a grande dificuldade. A grande dificuldade dos discípulos não era entender Deus a favor deles. A grande dificuldade foi entender essa transição de maturidade do Deus através, em, conosco e através de nós. E eu quero falar para você de uma experiência, permita-me falar de uma experiência que nós tivemos, que foi super interessante. Levei minha família toda para uma churrascaria. Foi impressionante. Minha família, 37 pessoas, entre elas prostitutas, bandidos, assassinos e travestis. Todos eles entrando na churrascaria. Foi impressionante. E tem um rapaz, que eu quero chamar aqui de Vicente, que ele assassinou 6 pessoas e morou no Carandiru por 14 anos. E ele achava que ele era meu segurança. Onde eu vou, ele ia atrás e queria ser meu segurança de alguma forma. Um cara super dócil, gente boa. Você não acredita, mas é verdade. E aí o gerente viu toda aquela casa, toda aquela família, que parecia a família Adams, só faltou a mãozinha, né? Entrando, ele veio conversar comigo, e o Vicente do meu lado. Ele falou: você trouxe todos esses bandidos para dentro do meu restaurante, você vai andar... Eu só olhei para ele e falei: olha, só me serve que eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E eu quero que eles comam num restaurante. Aí ele foi embora, bravo, né?
Aí o Vicente olhou para mim e falou: você quer que eu mato ele agora ou depois? Agora, por que que ele tem essa expressão, irmãos? Porque ainda não teve a plenitude do Cristo na vida dele. Eu falei: não, Vicente, tu é crente agora. Ele falou: é mesmo, eu sou crente, não posso matar mais ninguém. Então, estar entre a vida e a morte é estar vivendo as aventuras que o Cristo traz para a sua vida, ao ponto de você se envolver com pessoas que a sociedade não quer, ao ponto de você se envolver com pessoas que a igreja do Senhor não quer. Me lembro de um pastor em São Paulo, que ele reuniu todos os taxistas da igreja dele e transformou-os nos evangelistas mais eficazes que podiam ser. Ele os ensinou a serem luminosos onde eles estavam. Cuidou deles, se reunia com eles, visitava cada um deles, ouvia as angústias deles e os ensinava a reagir ao ambiente em que viviam, a serem discípulos no lugar, no velador, onde o Senhor os colocou. O cidadão consciente escolhe que não quer mais corrupção. Um dia o cidadão consciente escolheu que não queria escravidão. Se a escravidão continuasse sendo tratada como um problema dos escravocratas, pode ter certeza, eu e o Ari não estaríamos aqui. A gente estava lá embaixo da chibata do feitor. Quando isso virou um problema dos pastores, dos padres, dos poetas, dos intelectuais, quando virou um problema da sociedade, a gente conseguiu acabar com a escravidão. Então, dois grandes paradigmas que têm se apresentado ao longo da história para qualificar ou referenciar esse adjetivo relevante, pelo menos você tem de um lado o poder, do outro lado o amor. Eu devo admitir que o poder tem sido mais atraente, porque, afinal de contas, o amor não nos permite controlar pessoas, o poder sim. E ambos referentes geram e nutrem projetos pedagógicos, resultando em experiências distintas de relevância. Relevância ao poder ou relevância ao amor. Então, quando a gente fala de relevância no contexto da igreja, é preciso perguntar a que tipo de relevância nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo a uma relevância a um sistema que edifica a cruz, a um sistema sacrificial, ou nós estamos falando de uma relevância daquele que se entrega à cruz, na morte de cruz, e que vence ali todos os relevantes poderes deste mundo? Então, relevância precisa de uma referência, porque por si só não dá conta. Nós podemos ser relevantes ao status quo, ou podemos ser relevantes ao reino. São projetos de liderança distintos, de formação distintas. As pessoas vêm para a igreja e a gente ensina a vocês a como se darem bem. Deus tem uma bênção para vocês. Deus vai mudar a vida de vocês. Deus vai restituir você. Deus vai você. Deus vai você. E Deus vai você. Um evangelho no qual Deus trabalha para mim. Quando o evangelho é a capacitação de Deus para que eu trabalhe para Ele. Como Ele é uma entidade que não tem carência de nada, Ele diz: serve ao teu próximo. Porque quando você der água ao sedento, pão ao faminto, vestiu nu, quando você cobriu o que está com frio, visitar lá o enfermo e o preso, então você vai estar fazendo para mim. É só isso. O Evangelho
ele não é o evangelho de conquista, ele não é o evangelho de crescimento financeiro. O evangelho proposto por Jesus é o evangelho da partilha, é o evangelho da mesa, é o evangelho de dividir, é o evangelho de compartilhar o pão, é o evangelho de tirar as pessoas da fome. O evangelho, ele propõe um sistema econômico totalmente diferente. E eu não quero falar aqui para você que eu estou falando de uma ideologia comunista ou socialista. Porque hoje os marxistas que pensam o marxismo, eles ainda estão na idade da população industrial e do oprimido, que agora a população industrial faz parte dos incluídos. Tanto aqueles que produzem como aqueles que são os empresários. Todos eles fazem parte da inclusão. Seja ela maior ou menor, elas fazem parte. Então os marxistas também já estão meio perdidos. Falar que o capitalismo também gera só recurso para industriais e pessoas empresárias, isso também é mentira. Porque aqueles que trabalham também produzem riqueza. Mas eu estou falando aqui de um evangelho que vai contra o sistema econômico. Eu estou falando aqui de um sistema que Jesus quer implantar. Jesus, ele quer implantar um sistema de partilha. E quando o evangelho chega, meu irmão, a classe social tem que terminar. Não pode existir ricos e pobres. Não pode existir onde o evangelho é implantado pessoas abastadas e pessoas famintas. Não podem existir pessoas que sentam na mesa e outras que comem as migalhas dos poderosos. Não pode existir pessoas que têm tudo e outros não têm nada. O evangelho propõe uma partilha de igualdade. Ele não participa e ele não coabita com pessoas que se sentam como poderosos. Mas Jesus, ele propõe uma partilha, e não é simplesmente uma partilha econômica, financeira, alimentar, de saúde. Ele propõe uma partilha de vida. Aqui a igreja sai do jardim de infância chamado Antigo Testamento. Todas as leis cerimoniais são lançadas fora. Sai a sombra, chega a realidade. A partir desse momento, os seres humanos são chamados a manter uma relação descomplicada com Deus. Uma relação simples, caracterizada por fé e amor. Cristianismo é crer na bondade de Deus e responder a essa bondade com amor por Ele e amor pelo próximo, especialmente quando o próximo está ferrado. Cristãos evangélicos foram presos no Senegal. Enfiaram os caras dentro da cadeia. São missionários. São o quê? Missionário. Trancaram os caras numa cadeia subhumana, onde os caras lá deitam de cabeça encaixada, aquilo vira um tapete, aí publicaram as fotos, e a igreja do mundo inteiro se mobilizou para quê? Fala para mim, amado, para quê? Para tirar os caras da cadeia. E fizemos uma festa no dia que saíram. Por quê? Porque missionário não combina com cadeia. Por que nós tínhamos que tirar os missionários da cadeia? E se na missão deles eles nos levaram à igreja para conhecer a cadeia? E se a verdadeira missão desses missionários não era levar a igreja do mundo inteiro a entender a vida daqueles homens que estavam presos? E por que nós temos que tirar eles de lá? E por que tira 2 e larga o resto? Por que a igreja não levantou um clamor para que todos os presos daquela cadeia saíssem daquela condição e que os missionários fossem os últimos? Por que eles são os primeiros? E por que nós celebramos como fato de conquista que os 2 missionários saíram e o resto ficou preso? É totalmente contrário da missão de Paulo. Paulo estava em missão, e daí? Ele está em missão, então a missão dele levou ele para a cadeia. E as portas se abriram e ele não quis sair. Porque a missão dele era alcançar o carcereiro. Então missão tem que ser uma coisa intrínseca. E aí a pessoa sai da igreja, e eu faço quase uma alusão como aquele episódio em que os caras pegam a adúltera, jogam na frente de Jesus, é adúltera, a lei diz. Jesus disse, a lei diz, gente, cumpram. Apedrejem. Agora só me permite uma coisa, se vocês acham que são melhores do que ela, e que vocês não cometeram pecado, há quem interprete esse texto, e eu coaduno com essa ideia, de quando Jesus, quem não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Se fosse tão simples assim, por causa da hipocrisia dele, talvez aquela mulher teria sido apedrejada.
Mas há quem entenda que quando Jesus diz assim, ó, quem não cometeu pecado com ela, atire a primeira pedra. A ideia de quando Jesus, quem não deitou com essa mulher, atira a primeira pedra. Eu acredito que a mulher levantou os olhos e olhou para eles. Vamos lá, você atira. Tira. Aí diz que eles botaram entre as pernas e foram embora. Eu faço uma analogia doida aqui, pode ser uma forçação de barra. Para mim, essa mulher parece uma igreja deformada. E os que estão jogando pedra nela, a usaram. E é possível que ela tenha se tornado nisso por causa deles. E agora eles ficam jogando pedra nela como se eles fossem melhor do que ela. E Jesus diz assim, vocês não são melhores que ela. Vocês são produtos dela. Ou ela é produto de vocês. E aí, eles viram as costas e vão embora. A mulher se levanta para ir embora, Jesus levanta os olhos e diz assim, peraí, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Não te condenaram? Então, da mesma forma como eu disse alguma coisa, ele deixa uma coisa para você, deixa de ser burra. Vai e não peques mais. Seja você, mas de forma diferente. Porque se continuar sendo como você é, vai voltar para o mesmo lugar, da humilhação, da ideia de que é irrelevante, de que não presta, e você é muito importante. O papel da igreja é atacar o inferno. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como você sabe, porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Você nunca viu ninguém atacar com porta, né? Você assiste aquele filme de Castelo, e o senhor do castelo diz assim, pessoal, o inimigo está aí, pega o portão e vai para cima deles. Não tem isso. O portão é a última defesa, né? Tem de impedir que o portão caia. Então Jesus disse que a igreja ia atacar o inferno e que o inferno não ia aguentar o ataque da igreja. Então, nesse sentido, é o que os irmãos disseram, é dizer, o vestiário é o lugar para preparar-se para o campo. Então a igreja tem casa de reunião, que é o vestiário, e a igreja é o templo de Deus, o lugar onde Deus mora, onde Deus é adorado, é o santuário de Deus, é a casa de Deus, e é o corpo de Cristo. E a função da igreja é atacar o inferno. Jesus deixa muito claro que ninguém tira a vida dele, mas é ele que a dá. Então foi uma escolha de Deus dar a vida. E a escolha de Deus dar a vida faz com que a gente copie ele. Se ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Por quê? Porque o meu Senhor, ao qual eu sou discípulo, deu a vida. E às vezes a gente toma ciência de um certo problema, de uma certa dificuldade, a gente toma ciência de um certo engano e se preocupa com a própria vida. É muito comum na igreja as pessoas detectarem um problema e querer que alguém resolva isso por elas. Então, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos nos tornar mais responsáveis uns pelos outros, no enfrentamento dessas questões. Porque senão nós vamos enfrentar essas questões com um problema ainda pior. Vamos causar ainda um dano ainda maior. Então, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos nos tornar mais responsáveis uns pelos outros nas mínimas coisas. Essa coisa de você identificar um problema na sua igreja e transferir essa responsabilidade. Quem identificou o problema é responsável. É responsável por ele. É o profeta da questão. É o homem e a mulher levantado e iluminado por Deus para enfrentar isso de maneira própria. Em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos de uma igreja mais amadurecida, de gente mais bem resolvida.
Não saia de uma questão dessa, porque você é o mais mal resolvido dentro dela. Mas enfrente essa questão, porque diante de um problema como esse, você está bem resolvido com Deus e você entende a sua responsabilidade e assume essa responsabilidade. Assuma a responsabilidade sobre vidas, se for necessário. Porque o evangelho, eu sempre digo, não dá para a gente negociar. Ah, estão vendendo aí o evangelho. Não, ninguém está vendendo o evangelho, gente. Deus fez o evangelho de um jeito que é ruim de ser vendido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me e pague mais 300. Duvido que tivesse seguidor de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica, siga-me e ainda ore pelos seus opositores e por aqueles que perseguem você. E tem mais, se o inimigo bater numa face, entrega a outra face e paga mais 200. Não dá para seguir esse negócio, né? Venham e vocês vão ser levados aos tribunais, vocês serão julgados, vocês vão ser perseguidos, vocês serão felizes porque vão mentir contra vocês, vão dizer muito mal contra vocês, fizeram assim também com os profetas e vão fazer com vocês. Não vão aplaudir, não vão bater palma para vocês, vão só perseguir vocês, né? A gente vive num contexto que o pessoal bate palma, a gente tem que dizer para Jesus, porque o cara está sendo aplaudido o tempo todo, né? Então, mas ele disse lá que não ia ter esse negócio, que ia ter pauleira. Eu não estou dizendo que eu sou profeta, mas às vezes eu chego numa casa de uma pessoa, fico hospedado, e ele diz assim, cara, eu acho que eu estou hospedando profeta e tal. Eu digo, puxa, cara, então eu vou começar a orar por você, porque sua vida está em risco, porque a Bíblia diz que se alguém hospeda profeta, dá um copo d'água a profeta, vai receber galardão de profeta. E galardão de profeta é cadeia e chibatada. Então eu vou começar a orar por você, porque a ideia é assim, prende o cara e o amigo dele, né? Então assim, nós estamos nesse contexto onde se anuncia um tipo de proposta que eu fico olhando e digo, será que isso é o evangelho do Jesus de Nazaré? Espírito de santidade é viver a dinâmica do arrependimento. Porque arrependimento não é apenas uma experiência no tempo, arrependimento é uma atitude. A transformação do entendimento para experimentarmos não a vontade do ventre, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem aqui tem menos de 35 anos, levanta a mão. Pois é, vocês nasceram e cresceram debaixo da terrível influência do movimento gospel, que trouxe muitos benefícios para a igreja, sem dúvida nenhuma. Ritmos, novos valores, instrumentos musicais, compositores, mas cometeu um crime horroroso. O movimento gospel tirou do centro do culto a palavra. E aí nós temos hoje, de norte a sul, gente, uma geração de gente quase lá. Sabe o que é quase lá? É assim, ó. Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Sabe o que é assim, quase lá? Só que a gente esquece que quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 centímetros ou 5 mil quilômetros, está perdido do mesmo jeito. E eu, com tristeza, eu afirmo isso, Ariovaldo. No que se refere a jovens e adolescentes, a igreja evangélica virou campo missionário. Uma quantidade enorme de gente frequentando os acampamentos, os congressos, lotando reuniões, disso, daquilo, mas que ainda não nasceram de novo, que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Sabe por quê? Porque não tem Bíblia, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sem contar que a qualidade musical e das letras também caíram, e é muita bobagem sendo cantada. Mas o que nós vemos hoje é que temos ferramentas e recursos tecnológicos que muitas vezes criam em nós uma presunção. Nós podemos hoje ter uma excelente música nas nossas igrejas. Temos bons instrumentos, bons instrumentistas, bons equipamentos de som. Isso não faz de nós adoradores. Ter boa música não significa ter verdadeira adoração. Sempre que, às vezes, alguns irmãos me interpelam, mas irmã Marina, fica lutando pelo meio ambiente, vai tudo mesmo desaparecer, Maranata. Maranata, então, até lá, vamos mudar o Código Florestal mesmo, plantar mais uma sojinha, ganhar um dinheirinho, acabar com as nascentes, destruir o manguezal. Não é? Aí eu me lembro da parábola do mordomo infiel.
não é? Que, em vez de estar fazendo o serviço, estava se refestelando, e o senhor chega e ele não está fazendo o dever? Não importa se vai ser amanhã. Essa Mata Atlântica que foi criada com essa beleza, essas nascentes com essas riquezas, como Deus criou, eu não quero ser mordomo infiel. Não quero ser mordomo infiel. Eu quero estar cuidando até o último minuto. Se tem alguém que não está cuidando, se tem alguém que não está se importando das crianças que estão abandonadas, das pessoas que estão sendo injustiçadas por não ter trabalho, por não ter emprego, por não ter dignidade, que não sejamos cúmplices desses que não estão fazendo o seu dever de casa, porque afinal de contas não sabemos quando ele virá. A confiança que a gente coloca na nossa competência, nos recursos que a gente dispõe, na nossa experiência, na nossa habilidade. A confiança que a gente coloca na veracidade dos nossos propósitos, na autenticidade das nossas metas, sem que a gente perceba, vai nos tornando insensíveis ao processo. E a qualquer momento você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, no tempo certo, mas pelo motivo errado, e a gente não se apercebeu disso. Simplesmente porque a gente deixou de prestar atenção de modo diligente à forma como nós estamos andando. Deixamos de agir com sabedoria e passamos a ser tolos. E tolice, amado, não é falta de habilidade. O tolo não é o inapto. O tolo é o competente que não presta atenção. O tolo é o competente que perdeu a sensibilidade porque confia na sua competência. Por isso que a Bíblia nos ensina como dizer a verdade. Antes de dizer a verdade, em amor. Porque se não for para dizer amor, cala a boca, irmão. 1989, eu tive a chance de comprar o meu primeiro carrinho 0 km. Um amigo meu me ligou: Carlinhos, eu estou com 2 Gols aqui para vender. E, cara, um eu acho que é seu. Não sei por que eu estou achando que é. Mas como é que é? 0 km. Mas, cara, eu não tenho condição de comprar um carro 0 km. Não, mas esse carro é do ano passado. A Associação de Médicos aqui comprou 2 Gols para fazer um bingo. E em Assembleia, a Assembleia não autorizou o que a diretoria fez. Eles vão ter que vender o carro, estão vendendo. Eu passo um para você. Eu sei que eu comprei o meu carrinho, todo feliz. Primeira vez de carrinho 0 km, Golzinho azul. Chego num bairro lá em Fortaleza, paro o meu carro no sábado de manhã e não percebi que tinha uma construção e os trabalhadores chapiscando lá o prédio. Cimento para tudo que era lado. Quando eu cheguei, meu carro estava coberto de cimento. O rápido, aquele solzão quente de Fortaleza, o cimento seco. Eu disse: eu vou chegar rápido em casa para tirar esse cimento. Cheguei no jardim, peguei a mangueira e comecei, e nada de tirei a parte mais grosseira e tal. E o cimento não saiu. Aí na hora do almoço eu comentei com a minha esposa, com a Dinha, que eu vinha escutando. Aí eu disse: Dinha, tentei, segunda-feira eu vou levar aí numa dessas lojas de polimento, uma das oficinas de polimento, e resolvo o problema. Fui dormir aquela minha sonequinha, aquela siesta depois do almoço, e aí Kelvinha estava com a Dedé, a André, que é uma priminha dela, brincando, corria para aqui, para lá, e eu percebi que elas queriam me acordar, até que ela conseguiu me acordar. Aí quando eu acordei: pai, novidade para ti. Que é, filha? Eu e a Dedé lavamos o teu carro, pai. Foi mesmo, foi. Tiramos o cimento todinho, pai. Eu disse: como assim, filha? Nós pegamos uma faca de mesa, pai, cada uma. Pai. Quando eu cheguei, que olhei o capô do carro, a coberta do carro, as portas do carro, não tinha cimento, mas também quase não tinha pintura. Aí eu dei um abraço na Kelvinha. Pô, que legal, filha. Eu tentei com tanto esforço e não consegui, você conseguiu, né? Que legal. Nós vamos comer uma pizza hoje, celebrando isso, né? Fomos comer uma pizza. Ela tinha cerca de 7, 8 anos, eu creio. Um dia eu estava num local lá em Fortaleza chamado Praça das Tapioqueiras, comendo tapioca, ali batendo um papinho. E eu tenho uma liberdade muito grande com a Kelvinha. Ela abre o coração, fala para mim de coisas da intimidade. Temos uma amizade muito grande. Aí ela, já nessa época, com 13 anos, percebendo: pai, sabe o que eu acho? Eu acho que aquele negócio que tu fizeste naquele dia que eu arranhei teu carro todo, hoje eu tenho noção do que é pintura de carro. Hoje eu tenho noção tal.
eu acho que aquilo gerou uma confiança tão grande na gente, tão legal. Então eu fui começando a desenvolver todo um pensamento. Do meu lado eu comecei a perceber, ela é muito prestativa, gosta de servir a todo mundo. Imagina nessa hora que ela quis servir o pai, fazer um favor, ajudar o pai a resolver o problema. Eu tivesse sido aquele tipo de cara que valoriza mais os bens do que o filho, que valoriza mais a pintura do carro do que a candura da criança, a bondade da criança, eu teria, quem sabe, limitado a capacidade de continuar servindo. Eu teria tirado esse endereço extraordinário, que é endereço de quem é peregrina, uma criança na sua peregrinação, sem se preocupar com o bem, simplesmente em servir, querer fazer alguma coisa que simbolicamente pudesse dizer, meu pai ficou feliz, mais do que tirar o cimento do carro. Se ela estava esperando que eu acordasse, era boa nova, boa notícia, né? A boa notícia de que, ó pai, eu fiz você feliz. Percebe essa dimensão do serviço? Eu acho que não é uma receita de que fazer, se não, como ir para... Mas assim, Senhor, eu sou teu servo. Isso, o que o Senhor quer? Não sou teu voluntário, não sou teu empregado, não sou o teu profissional que o Senhor contratou, eu sou teu servo. O Senhor sabe minhas necessidades, o Senhor sabe quanto eu preciso, o Senhor sabe como é a minha vida, o Senhor me conhece. E se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der, o Senhor deve saber o que o Senhor está fazendo. Mas a gente tenta, né, de alguma maneira, fazer justiça e brigar pelos nossos direitos e tal. Eu acho que o caminho é voltar a ser servo. Uma igreja que serve. Se ela serve, ela serve. Se ela não serve, ela não serve. Eu não tenho esse direito. Eu sou da família. E eu sou responsável pela família a qual eu pertenço. Presente ou não. Então nós estamos perdendo o senso de responsabilidade para viver um senso de oportunidade. Me é oportuno ter essa família ou não? À medida que essa família não é mais oportuna, ela não oportuniza minhas expectativas, eu me dou o direito de trocar de família. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho essa opção. Igreja não é uma condição de opção. Porque quem faz opção, sempre faz opção por si próprio. Uma pessoa só se divorcia porque tem opção. É porque temos opção que a gente quebra a relação. Eu não acredito. Eu discordo do Stott. Eu discordo do Stott quando o Stott diz que santificação é papel do homem. Eu discordo. Isso aqui, salvação é um milagre. É um milagre. É um milagre. Sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta eu dizer para o sujeito, você tem de crescer em Cristo. Você não pode crescer em Cristo, é Cristo que tem de crescer em você. Você não pode crescer em Cristo, é Cristo que cresce em você ou você está perdido. Uma outra ilusão importante é que a gente acha que o resultado da intimidade com Deus, quanto mais íntimo de Deus, mais controle eu tenho sobre Ele. Senhor, eu estou aqui servindo o Senhor há 35 anos, nunca lhe faltei com nenhum dízimo, aliás, eu dou até o trízimo. Faço jejum constantemente, portanto, aqui está meu pedido nesses termos perto do deferimento. Deus vai dizer assim, uau, esse cara me conhece, eu não posso negar isso para ele, afinal ele sabe o meu ponto fraco. O resultado da intimidade não é controle, o resultado da intimidade é submissão. Uma igreja relevante, de um ministério relevante, de um pastor relevante é aquele que no final do dia, seja qual for a circunstância, seja capaz de orar, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não sei quanto tempo nós da igreja vamos levar para entender que nós não viemos ao Pai, nós não fomos trazidos para o Pai, para sermos abençoados pelo Pai, mas que nós fomos trazidos ao Pai
para nos tornarmos uma bênção para o Pai. Eu não sei quanto tempo vai levar para nós da igreja entendermos que nós não fomos salvos para sermos abençoados, mas para sermos abençoadores. Que nós não fomos salvos para receber, nós somos salvos para doar. Que nós somos os que foram chamados para dar alegria ao Pai. Que nós não fomos salvos para sermos alegrados por Deus. Embora Deus é a nossa alegria, nós fomos salvos para alegrar o Pai. Este é o meu filho amado, que me dá alegria. A igreja em Antioquia era uma igreja vibrante. É uma igreja que pode ser exemplo, que pode ser modelo. Uma igreja que não teve medo de pregar onde ninguém tinha ouvido de Jesus. Eles pregavam a boa nova. Eles pregavam o evangelho da salvação. Eles cresceram, prosperaram, não no dinheiro, mas prosperaram na santidade. Foram apelidados de cara de Cristo. Oh, que apelido maravilhoso. A igreja em Antioquia é um modelo para nós ainda hoje. Precisamos de uma reforma que nos leve ao século onde aconteceu essa igreja. E não ao século XVI, onde Lutero mostrou a cara. Deus nunca se deixa domesticar. Deus nunca se deixa enquadrar. Deus nunca se deixa diminuir a qualquer tipo de projeção denominacional, missionária. Não. Ele sempre está além de quem nós somos e do que nós podemos. Será que não está na hora de nós nos arrependermos e falar para Deus: Deus, eu vou mudar minha vida, a forma de ser, o jeito de agir e a forma de tomar posse das coisas? Será que não está na hora da gente chorar amargamente porque tem outro sofrendo? Será que nós vamos continuar nesse mesmo conformismo, achando que Deus me abençoou e Deus não abençoou todas as famílias da terra? Será que a gente vai precisar ainda caminhar muito para a gente poder chorar amargamente diante de Deus por causa do nosso pecado em relação ao outro? Eu acho que a gente precisa de verdade, de pessoas que não vão amar as coisas, mas vão amar as pessoas e vão libertá-las dessa vida egoísta, pequena, fechada. A igreja ou está na cruz ou não é igreja. Imaginemos nós, ele está numa reunião como essa, só que de um plenário muito maior, e ele, depois de pregar o seu sermão, ele diz: alguém aí quer vir após mim? Alguém? Eu quero ir. Não, peraí, não venha já não, só estou perguntando primeiro. Antes de vir, deixa eu te fazer entender algumas coisas. Primeiro, se você quer vir a mim e quer que isso seja bom para ti, você quer vir a mim e quer que esse novo modo de existir, ou seja, me seguindo, seja significativo para você, eu quero que você entenda, sobretudo, primeiro, que você tem que negar a si mesmo. Feito isso, toma a tua cruz. Depois que você fizer isso, você me segue. Como quem, na minha concepção, está dizendo assim, ó, porque você pode vir após mim, isso não significa nada para você. Você pode vir após mim e pode ser que você não me encontre jamais. Você pode vir após mim
e sair de onde você está e chegar em qualquer lugar e descobrir que esse lugar é lugar nenhum e mais. Chegar a lugar nenhum doente. Perder tempo em me seguir. Porque você não negou-se a si mesmo. Não dá para me seguir com o teu eu no lombo. Tem que negar. Ouçamos João para viver Cristo. Rompamos com o institucionalismo e com o império de Mamon, que através do mercado impõe o seu culto àqueles que deviam cultuar só a Deus. Você quer uma igreja poderosa e rica? Ou você quer uma igreja vulnerável e fraca? Que seja sinal de milagre. Porque esse é um milagre, né? É a conversão do nosso coração em atenção a gente que só gente convertida vê. A primeira coisa importante é que toda adoração deve desembocar em missão. Toda igreja que adora ao Senhor, que ama ao Senhor, expressa o seu amor ao Senhor em adoração, em seguida ama aqueles a quem o Senhor ama. Então, se a nossa adoração comunitária não desemboca em missão, existe algo de equivocado na nossa adoração. A nossa adoração pode não passar de estado emocional alterado, quando o resultado dessa adoração não desemboca em missão. Então, uma igreja que ama o Senhor, logo vai amar aqueles a quem o Senhor ama. Uma igreja que adora, serve. Uma igreja que adora o Senhor, missiona. Toda adoração deve nos conduzir à missão. Entonces, ¿en qué consiste la vocación de misionero? Básicamente, en dar razón de la esperanza que tenemos como cristianos. Y esa esperanza tiene un nombre, Jesucristo. É sua responsabilidade descobrir como é que você, com o seu dom, vai abençoar o maior número de pessoas possível. Você tem o dom, você tem a missão. Que esses padrões que nós exigimos deles estejam também em nós. Essa é a maior denúncia que se pode fazer do governante corrupto. Nas pequenas coisas do cotidiano, em qualquer lugar. Porque o grande pode fazer o grande malefício do desvio de bilhões. O pequeno faz na mesma proporção quando não é capaz de devolver as moedas do troco que deveria dar, sabendo que deveria ter devolvido. É na proporção que eu posso fazer. Quando esses valores estão em nós, como nos ensinou o Senhor, lá em Deuteronômio, no dia que escolhemos um rei, ele será cobrado, não pelo que supostamente nós achamos que magicamente ele terá, porque é de carne e osso, mas por aquilo que coletivamente é produzido, integrado, das qualidades múltiplas de cada um de nós na nossa imperfeição, para que esse reino seja também aqui. O que os pastores estão fazendo para terminar com isso? Com essa diferença econômica, social? Será que só o dízimo já cala a nossa boca? Será que nós temos medo de perder os latifundiários que estão nas nossas igrejas, sustentando os nossos sonhos? Nós precisamos pensar se de verdade nós queremos acabar com a diferença social da nossa cidade. Porque cabe a nós denunciarmos que eles também estão tirando comida do povo, que eles não estão deixando a habitação acontecer e que eles estão roubando a Deus com as suas grandes terras. Acho que nós podemos viver com menos, ser mais simples e não almejar aquilo que a ganância quer. E eu acho que nós precisamos nos empobrecer por causa do outro. E eu acho que missão integral me ajudou a entender o quanto
eu posso viver com menos. É isso.